Esta conversa vai receber as duas responsáveis por Biografias por Encomenda. São duas as nossas convidadas, uma escritora e uma ilustradora. A primeira vive no Porto, tem uma filha e dedica-se a tempo inteiro à escrita, apesar de já ter passado por Timor e ter vivido em Lisboa, onde trabalhou no Instituto São João de Deus. Nasceu perto de Vila Real, estudou na Universidade do Minho, em Braga, onde se licenciou em português, em 2003, motivo pelo qual descobriu a magia das bibliotecas e se iniciou na tarefa de viajar dentro de um livro. Apaixona-se pelas histórias mais simples que escreve e imortaliza em livros. Dá formação e dinamiza oficinas de escrita criativa e faz revisão de texto. Daniela Costa é a nossa escritora e convidada. Bem-vinda, Daniela. Obrigada. E vem acompanhada por Vera Guedes, casada, mãe de 2 filhas, é formada em Conservação e Restauro, com especialidade em documentos gráficos. Estagiou nos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo e ali se manteve a trabalhar até 2003. Bastante sensível à imagem, sempre gostou de observar e interpretar de uma forma bastante pessoal o mundo à sua volta. E foi com este gosto que em 2004, com a inspiração da ilha de São Tomé, onde tinha estado em missão humanitária, surgiu o seu primeiro livro ilustrado, Missó, uma concha em São Tomé, que foi editado pelo Instituto Camões. Fundadora do ateliê Salvarte, concluiu em 2012 o mestrado em Ilustração Científica e é atualmente ilustradora freelancer, sendo responsável pela ilustração das biografias por encomenda. Então vamos saber do trabalho das nossas convidadas, a Daniela Costa e a Vera Guedes. Mais uma vez, bem-vindas. Acho um trabalho muito curioso este que fazem, biografias por encomenda, porque, aliás, uma biografia normalmente é sempre por encomenda, mas estas são biografias especiais, não é? Mas antes disso, vamos começar pela vossa formação. A vossa formação académica, que naturalmente começou por seguir, ou por ter um percurso completamente diferente até chegar a este estádio, digamos assim, de trabalho, não é? Isto agora já é um trabalho. É verdade. Vocês têm muita coisa que vos une e muita coisa que vos separa. Sim, é verdade. Ou talvez seja mais aquilo que vos une do que aquilo que vos separa. Eu acredito que sim. Em qualquer circunstância, acho que são mais as coisas que nos unem do que as que nos separam. Uma escritora e uma ilustradora. Nem sempre foi escritora? Não. A Daniela? Não. Portanto, de facto, formei-me em português, na área das letras, não é? Mas tive um percurso profissional durante 7 anos, numa outra área, numa área mais administrativa e numa área também ligada a projetos de solidariedade e também de cooperação com Timor-Leste, onde eu tinha estado em 2004. Esse é um aspecto que vos une. A Daniela esteve em Timor e a Vera esteve em São Tomé. Sim. Ambas numa missão de ação humanitária. Sim, diferentes. Diferentes. Diferentes porquê? Já agora pergunto a ambas. Eu estive com a ONG Leis para o Desenvolvimento, que é uma ONG católica, e procuramos desenvolver e desenvolvemos projetos em 7 missões nos Palopes. E eu fui para São Tomé, sim, com a ação, com o âmbito de desenvolver, deixar as canas, ensinar a pescar, não é como se costuma dizer. Não dar o peixe. Não dar o peixe, mas ensinar a pescar, sim. E tive lá com uma comunidade, tive 2 anos em São Tomé. Foi uma experiência muito forte. Isso foi há quantos anos? 2003, 2005 que tive. Já trabalhava em Conservação e Restauro e voltei e continuei a trabalhar em Conservação e Restauro, mas lá, claro, havendo muito para restaurar. Não havia dinheiro. Exato, não fiz nada no mesmo âmbito. Trabalhei mais com as crianças, com os jovens, em ATLs e essa experiência encheu-a de alegria. Encheu-me. O seu coração. Encheu-me. Mudou-me, acredito que me tenha mudado a minha vida e a trajetória. Porquê que uma pessoa decide ir em missão? Trabalhar para os outros, no fundo? Que eu acho que vocês continuam a trabalhar para os outros, mas enfim, não é? Biografias por encomenda, obviamente que alguém encomenda e, portanto, quem encomenda ou o próprio ou alguém quer oferecer e vos pede este trabalho também estão a trabalhar para os outros e a tentar fazer as tais histórias que passam para livros, que nós já entramos por aí. Mas trabalhar para os outros de uma outra maneira é muito diferente, não é? Estas missões.
Sim, podemos trabalhar para os outros cá, mas e podemos trabalhar fora de Portugal. Eu pessoalmente senti um bocado, senti-me chamada no sentido em que me faltava qualquer coisa. Trabalhava, gosto imenso do meu trabalho, conservação e restauro também, mas senti-me impelida a ir para crescer eu própria. Eu sei que não ia com aquela ideia idílica que uma pessoa vai só para ajudar, não vai. Ajudei, calculo e espero ter ajudado alguém, mas também me senti muito ajudada e acho que é um grande crescimento. E foi, para mim. Eu costumo dizer muitas vezes, desculpem interromper, costumo dizer muitas vezes que muitas vezes nós somos suficientemente não tão altruístas quanto parecemos, porque quando vamos com essa preocupação de nós sairmos enriquecidos, fazemos pelos outros, mas talvez nos ponhamos a nós em primeiro lugar. Falta-nos alguma coisa, vamos procurar, não? Eu acho que enfim, isto é uma perspectiva. Sim. Eu acho que nós, quando sabemos ser felizes, quando sabemos tratar-nos bem e dar-nos a nós próprios aquilo que precisamos, consequência depois é extraordinária. Exatamente, vamos transbordar para os outros. E eu acho que a missão surge muito porque há coisas que têm que ser feitas e que chamam por nós. E, embora com contornos diferentes, no meu caso, eu estive a dar aulas, tinha terminado o curso e, portanto, estive a dar aulas de português em Timor em 2004. Lá está, também ligada à igreja, porque estava num colégio de irmãs salesianas. Lá em Timor? Sim, lá em Timor. Mas é extraordinário o mundo que se abre quando vamos, de facto, com este espírito de acolher e não de ir mudar ou de ir ajudar ou de ir levar uma mensagem. Não, mas simplesmente estar. Mas no seu caso podemos dizer que foi uma missão ou foi trabalhar? Também foi uma forma de trabalho. Foi um trabalho voluntário. Foi voluntário, nem sequer foi remunerado. Sim, exatamente. Portanto, vou dar, a minha competência é português, porque não iria ensinar português. Sim. Os leigos também funcionam muito assim. Nós temos um ano de formação e apreendem-nos um bocadinho as nossas aptidões, o que é que podemos dar e, consoante isso, também se vê os projetos em que podemos nos enquadrar no terreno e somos encaminhados para aquilo em que se sentiram mais à vontade. Em que sentimos mais à vontade, em que podemos podem ser também mais proveitosos, mais não é? proveitosos. Uma das coisas que vocês foram, para todos os efeitos, foram para sítios onde havia paz. Sim. Não é? Sim, e onde há sim, paz, sim, felizmente. sim. Eram capazes de ir fazer este tipo de missões? É uma coisa que eu me interrogo sempre. Para os sítios onde há conflitos, onde há guerra e onde as pessoas não só vão ajudar, obviamente, e é um espírito de enorme abnegação e enorme altruísmo, aí é que eu acho que há de facto um enorme altruísmo, mas a sua vida também está sempre em risco, não é? Sim. Tinham coragem? Eu falo no meu caso pessoal, eu acho que sim, porque, claro que uma pessoa só no momento é que avalia, mas eu acredito que sim, até porque nós, quando nos voluntariamos para os leigos, para o desenvolvimento, são 7 missões, há em Timor, até houve quem estivesse em conflito em Timor, Moçambique, Angola e São Tomé, claro, e nós voluntariamos, não somos nós que escolhemos a missão para onde vamos, é quem está a gerir, os leigos é que nos encaminham para a missão em e não que podem acham... recusar. E à partida não recusamos e nós oferecemos com a gratuidade toda que tivermos, não é? Oferecemos para ir para qualquer uma das missões. Por isso, eu na altura estava à espera de ir para qualquer uma, aí por isso digo sim, claro que fiquei contentíssima de ir para São Tomé, gostei imenso de viver lá, mas acho que gostaria na mesma se fosse para Timor ou se fosse para Moçambique ou para Angola. Nunca mais pensou em fazer a Daniela, a segunda... Eu depois voltei a Timor num outro contexto, sim, num contexto profissional, da avaliação de um projeto. Até agora ainda não... Biografias por encomenda, nunca lhe pediram de Timor? De Angola. De Angola já lhe pediram? Sim, tenho feito alguns trabalhos para Angola. Mas porque a conheciam já? Não, por coincidência. Ou porque, por exemplo, vêem programas como estes, onde obviamente se fala do vosso trabalho? Sim, ou seja, o primeiro trabalho que eu fiz para Angola foi o senhor ou alguém que lhe quis oferecer e que procurou na internet e me descobriu. Neste momento tenho mais 2 contactos e um deles foi porque me viram de facto na televisão. Mas eu acho que eu gostei muito de ter feito esta biografia porque
no fundo, espelha aquilo em que eu acredito que é. Nós somos cidadãos do mundo. Não ficam confinados apenas a um país, não é? Exatamente. E, portanto, e o nosso trabalho também das biografias é muito este, é muito transmitir a essência e aquilo que nos une, como falávamos no início. Porque eu, ao conhecer, por exemplo, a história deste senhor que era filho... Quando estamos a falar deste senhor, estamos a falar deste senhor. Sim, esse senhor, o pai dele era de Goa, a mãe era... Já agora posso mostrar, não é? Sim, pode. Não era suposto, mas por que não mostrar, não é? E já estará, com certeza, no poder da pessoa que encomendou? Sim, ele autorizou-me. Então, esse senhor tem uma história que mostra a nossa universalidade, porque o pai dele é de Goa, a mãe é filha de um português de Coimbra, mas que estava em Timor, e, portanto, a mãe e o pai conhecem-se em Timor, vão viver para Angola, de Angola passam para Santo Tomé, voltam a Goa, voltam a Angola. Que vida de aventuras, não é? E depois ele vem para Portugal, na altura, e vem para Coimbra, e toca com o Zeca Afonso, e vem numa altura em que se liga aos movimentos de libertação, e depois, por causa disso, foge a salto para a França, de França para a Argélia, portanto... Estava-lhe na massa do sangue. Sim, esse espírito aventureiro do português. E, de facto, ao fazermos e ao entrarmos nos meandros das vidas das pessoas, temos a oportunidade de viajar, porque vamos com elas e vamos aprender como é que eram aqueles locais, como é que eram aquelas circunstâncias, e, ao mesmo tempo, tentarmos entrar dentro do outro mundo mais subjetivo e perceber as ilusões, os sonhos, as lutas, as desilusões, os sofrimentos, aquilo que as faz vibrar, e é um privilégio único. Que as faz crescer, não é? E constitui as várias etapas das vidas das pessoas. Qual é... Bom, isto começou, as biografias por encomenda, nas vossas vidas tem quantos anos? Na minha 2,5, sensivelmente. Um bocadinho menos. Sim. Não sei, de 2, 1,5, 2. É evidente que nem sempre a Vera participa neste trabalho. A Vera é ilustradora, sim, mas nem sempre todos os livros têm a parte da ilustração. Sim, só quando o cliente o pede, não é? Só quando as pessoas o pedem e gostam de ter. Claro que sugerimos sempre, há sempre essa porta aberta, mas é muito, são feitas, é usado muito a ilustração quando são livros infantis, livros para crianças. Também é usado noutros tipos de livros, mas talvez um bocadinho menos. E confesso que este universo infantil fascina-me, gosto muito. Quem pede? Os pais? Os padrinhos? Pais, padrinhos... Avó? Sim, avós. Estava a ver. Estes aqui foram padrinhos, este foi pais. Sim. Estes foram os pais? Esses foram os padrinhos. Estes foram os padrinhos. Portanto, são umas historinhas muito... Pronto. Não faz mal. São umas historinhas muito... Enfim, pois... Por exemplo, nesse caso, nós perguntamos às pessoas o que é que querem transmitir, qual é o legado, qual é a história, qual é a mensagem. E, nesse caso, a pessoa não tinha muito para dizer. Disse-nos, eu só quero que a criança saiba que eu vou estar ao lado dela. E então nós inventámos uma história... inventámos que os pais adoeciam e precisavam que os padrinhos fossem lá à casa cuidar da criança. Então os padrinhos começam a fazer-lhe promessas. E fazem-lhe promessas do género... queremos ajudar-te a subir um muro cheio de ervas só para veres o quintal do vizinho. Havemos de ir juntos tomar banho no rio e ver os peixinhos a transformarem-se em arrás. Um dia contaremos as estrelas do céu, até nos cansarmos e adormecermos ao luar. Cantaremos contigo uma música tão bonita que até as lágrimas nos subirão aos olhos. E então começam a fazer promessas e, no fundo, são essas as promessas que ficam para a vida toda e ficam registadas, obviamente aqui inseridas numa história, mas que é a mensagem que se quer passar. A nossa história tinha que ser assim. É uma história completamente diferente. É completamente diferente. Não é? É uma história muito especial. E aqui o que é que podemos ver? Porque isto aqui é uma responsabilidade muito grande. Sim. É uma grande responsabilidade. Esta é uma responsabilidade muito grande porque realmente são promessas feitas. Eu, se me entregassem isto quando era bebê, quando crescesse, olhava e dizia onde é que está o meu padrinho e a minha madrinha? Onde é que eles me ensinaram, ajudaram a subir o muro, a fazer isto, a fazer aquilo, obviamente a contar as estrelas? Mas... gosta de inventar este tipo de... Pedem-lhe... Como é que chega a esta inspiração? É porque tem imaginação? Sim. Normalmente há uma ideia. Há um mundo... Um fio condutor, não é? Sim, há um fio condutor. Há um mundo de imagens
e de ideias que nós exploramos, de acordo sempre com cada pessoa. Esta história, como estávamos a dizer, é muito especial. Esta é muito especial. Esta foi uma mãe que pediu, porque tem duas crianças também. A nossa história tinha que ser assim. Foi a mãe que pediu para a família para oferecer no Natal, porque teve a segunda filha, teve um caso dificílimo, tem uma filha com uma doença rara e, como a própria Inês diz, a história da filha é um bocado uma bomba relógio, porque tem uma doença rara e não sabe quanto tempo é que a filha viverá. E então pediu esta história, falou com a Daniela para procurar eternizar um bocadinho o momento também. E mais do que eternizar, a história dela, ela não a vê como uma tragédia. E as pessoas à volta dela nem sempre percebem isso. E muitas vezes acham que é tudo muito mau. E então o objetivo dela também era transparecer tudo que de bom aquela criança faz naquela família, porque de facto é muito bom. Não interessa se está muito ou pouco tempo, se tem muito ou pouco trabalho, interessa que ela está ali por algum motivo e ela diz que era connosco que ela tinha que estar. Exato. Uma estrela, no fundo, não é? Exato. Que foi abençoar aquele lar, independentemente e que tem aprendido imenso. do tempo que tenha de vida e que tenha que estar presente naquela família. Exato, e tem aprendido imenso com este novo estado de família, não é? Com que vivem. E, aliás, foi uma das razões também em que eu pensei, depois quando ilustrei aqui a capa, um livro que lhes é muito querido, que é O que é o Amor, que a mãe costuma ler às crianças, pulo exatamente a registar a capa, porque o que é o amor? E esta família é um reflexo do que é o amor. Claramente. E é um amor, fortíssimo, incondicional. Incondicional, não é? Incondicional, e que até para nós e para imensa gente. Aliás, até surgiu agora um blog feito por esta mãe a contar histórias da vida dela, porque ajuda imensa gente a experiência dela e o modo como ela vive. Deixa-me mostrar novamente. Aqui, inclusivamente, este livro está... Há uma coisa engraçada, é todo ilustrado, não é? Sim, os livros infantis são muito ilustrados. E este tem uma coisa... A cegonha. Vieram com as andorinhas porque a Constança nasceu na primavera e por isso achei... portanto, já não foi cegonha. E depois há outra coisa, aquilo que me perguntava há bocado, onde é que me vem a inspiração. Por exemplo, as botas de montanha, que estavam... que está aqui atrás. Tem a ver com os elementos que ela me passou sobre a história deles. Porque eles foram à aventura, por coincidência, estiveram em Timor e então pegámos numa série de imagens e de acontecimentos e criamos um universo que, obviamente, é um universo imaginário, mas que conta alegoricamente o percurso deles. E essa relação que vocês estabelecem, quanto tempo, para ser passada esta informação toda, vocês têm que ter um contacto muito direto, não é? Com a pessoa que pede. Sim. E com a pessoa que é avisada, porque nem todos os que pedem são os visados no livro, não é? Na biografia. Sim. E os que são visados, conheceram a menina? Sim. Conhecemos ambas. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre. Nós fazemos histórias, por exemplo, esta história aqui, deste casal, isto foi uma prenda de casamento. Esta história, eles só mais tarde é que receberam um livro e nós fizemos toda a história sem eles saberem. Falámos com as irmãs, com amigas, com pessoas à volta, com mães, com pessoas à volta do casal. E eles não faziam ideia. A Helena ideia. e o Joaquim, peças que se encaixam. Portanto, isto é um puzzle, não é? Foi o tema do casamento deles. E muito. Quer dizer, isto aqui tem imensa informação, não é? Tem a história de um, a história do outro e a história dos dois que se casam. E foi bom, porque, como foi no princípio, ainda não têm muito para... Já agora vamos mostrar quem são, de facto, as pessoas visadas neste livro. E foi bom porque entregaram isto na altura a seguir ao casamento. O pior era se vos pediam depois. Normalmente, depois há umas histórias às vezes mais complicadas de contar. Até aqui é tudo mais ou menos cor-de-rosa, não é? Pacífico. Também nem sempre é tudo cor-de-rosa. E é isso que nós também descobrimos nas nossas histórias. Nem sempre é tudo cor-de-rosa e nem sempre também é tudo trágico. E, portanto, nós captamos o que de bom e o que de menos bom há e como tudo se casa e como tudo se encaixa na nossa vida. A nossa vida, de facto, feita de todos os momentos. E acho que ao escrevê-los ajudamos a dar sentidos. É curioso porque a Vera fez um estágio no arquivo da Torre do Tombo. Torre do Tombo.
O que seria mais normal ser uma pessoa que escrevesse, não é? Curiosamente, a Daniela é que descobriu as bibliotecas. E também não quer dizer que lá faça grandes investigações, não é? Para este tipo de livros, porque as investigações não passam propriamente pelas bibliotecas, não é? Hoje em dia e estes passam livros mais também não vão para as bibliotecas. Não. Alguns têm depósito legal, mas não vão para as bibliotecas nem vão para as livrarias. São livros que ficam com a família, com os amigos, a quem as pessoas querem oferecer. Nós fazemos todo o processo, mas não os comercializamos, nem é o nosso objetivo, nem... E neste momento estamos aqui a divulgar alguns, só as capas e algum aspecto, porque temos autorização. Exatamente. Porque de facto... Porque é uma coisa relativa, tem alguma intimidade, não é? Sim, digamos, imensa. Apesar de muitas vezes oferecer aos amigos e à família, não é? Ou ser encomendado por alguém, amigo ou família. O que é um facto é que... Pois, poderá ter alguma intimidade, não é? E, portanto, uns saberão e ficarão a saber mais dessas intimidades e outros será a confirmação e foram até, inclusivamente, eles que deram a informação, não é? Já lhe aconteceu aparecer a alguém que, eventualmente, por exemplo, este casal recebeu, Helena e Joaquim, peças que se encaixam, ainda estão encaixadas? Sim. Ainda estão, portanto, encaixam-se mesmo. Sim. E, portanto, aqui diz o amor não te faz dizer a culpa é. A culpa é. O amor não te faz dizer a culpa é, mas antes, perdoa-me. É giro. São vocês que, portanto, fazem este tipo de coisas, ou isto foram frases que também, de algum modo, estavam com alguma frequência na pensamento deles? É engraçado porque essa frase do Mário Quintana, fui eu que fiz essa pesquisa e achei que se encaixava. E depois é engraçado porque vim a saber mais tarde que é um dos autores e que é uma frase que no caso, a senhora Joaquim gosta muito. Foi coincidência. Mas, por exemplo, aqui, se calhar, neste livro tem uma passagem da Bíblia, porque o senhor foi catequista e é uma pessoa de fé e, portanto, adequava-se a esta passagem da Bíblia. Neste livro tem uma outra dedicatória que foi escolhida pelas filhas e que se encaixava também no caso do pai delas. Portanto, foram as filhas que escolheram do lado certo da vida, portanto, uma biografia de Domingos Soares Bezerra. E, portanto, mas isto acaba por ter também, apesar de não ser um livro infantil, acaba por ter também ilustração. Também tem, não é? Também temos feito para biografias. De vez em quando vocês fazem um casamento entre as duas coisas. Fazemos, muitas vezes. Aliás, agora uma das que estamos a fazer... Aliás, a parte escrita está feita e fizemos para o Natal para a mãe, ou uma filha ofereceu à mãe, quis mais ilustrações e estamos agora a renovar o livro, que tinha algumas, estamos a pôr mais algumas ilustrações, já estando o texto escrito. E pronto. E aqui temos mais um 12 de setembro. No caso, esse livro foram os próprios noivos que encomendaram. Eles ficaram com esse livro grande e fizemos depois uns livrinhos pequenos que foram as ofertas de casamento que eles deram aos convidados. Já com uma sinopsezinha, não é? Sim, mais uma coisa mais pequena. Vocês escolhem as fotografias, são-vos facultadas as fotografias, vocês dão ideia do que eventualmente poderia ficar melhor, têm participação muito direta nisso? Sim. Ou nem por isso? Sim, temos muito direta. Até porque a estrutura do livro somos nós que a montamos, não é? E depois passa a revisão, claro, dos intervenientes. Exatamente. Tudo é discutido desde o texto, fazemos o texto e validamos. Já me aconteceu fazer um texto e as pessoas dizem, olha, desculpe, não vá por aí porque eu não me revejo, não gosto muito. Nunca me aconteceu nesse aspecto. Já me aconteceu, por exemplo, eu fazer um texto na primeira pessoa e como se eu fosse o próprio e depois dizerem-me que não, que preferem que esteja na terceira pessoa e eu reformulo todo o texto neste aspecto gramatical. Já me aconteceu um texto também que me pediram bastantes alterações porque eu tinha captado mal a ideia e infantilizei um bocadinho uma pessoa que já era adulta. Mas, de uma maneira geral, é incrível como a informação que nos passam nunca é a informação que enche um livro, por mais informação que nos passem. Então, há uma parte grande do livro
que parte de mim, daquilo que eu sinto e imagino que a outra pessoa terá sentido e daquilo que eu interpreto. E, portanto, eu tenho uma necessidade grande de validar depois se de facto interpretei bem ou se foram apenas palavras minhas que não correspondem à realidade. Mas também é preciso haver uma grande empatia, não é? É um não só com a pessoa que é objeto desta biografia, como com quem conta. Sim, porque há sempre alguém que dá informação e que conta, não é? Nem sempre é o próprio. É mais importante ter empatia com a pessoa que é avisada ou com quem transmite a informação? Eu acho que é com toda a gente, porque as pessoas, para se abrirem, para transmitir a informação, mesmo que seja... Por exemplo, eu já fui fazer entrevistas a amigos sobre a pessoa biografada. E mesmo sendo um amigo, sendo uma pessoa mais indireta, quanto mais empatia nós conseguirmos criar, mais a pessoa se abre, porque senão vai-nos contar alguns factos, alguma coisa, mas não entra se nós não conseguirmos uma comunicação efetiva, uma comunicação em que a pessoa se sente ouvida, compreendida, que aquilo que está a dizer é interessante, é importante, a pessoa não se abre da mesma maneira. E, portanto, eu acho que a empatia, a escuta ativa no sentido de eu ser capaz de me silenciar, ser capaz de estar a ouvir a outra pessoa sem estar a fazer juízos de valor, sem estar a interpretar e estar a absorver, sem pressas, essa escuta, essa empatia que se cria no sentido de transmitir através da minha postura, da minha maneira de estar. Eu compreendo, eu imagino, eu sei o que isso é. Coloca-se no lugar de... Sim. Acho que são ingredientes fundamentais. Só interromper-te uma coisa, porque lembrei-me agora de uma coisa engraçada que também te aconteceu quando fizeste estas entrevistas, que foi para fazer a biografia de uma mãe, encomendado por uma filha, tu fizeste de amiga das filhas. Sim. E então cria logo uma empatia maior e a mãe fica muito mais descontraída. Não está a ser entrevistada, está com a amiga da filha a falar. E toda esta familiaridade, mas neste caso a mãe sabia. Não sabia. Então foi assim, a filha queria oferecer uma prenda à mãe no Natal, mas era surpresa. E eu tinha de ir falar com a senhora sem ela saber. E então inventámos um esquema em que eu fui apresentada como amiga e colega da filha e estava a fazer um estudo sobre a imigração em França e, portanto, queria saber as aventuras dela, como é que ela tinha ido e como é que tinha sido a vida dela em França. Mas já agora ia fazer uma visão biográfica do assunto. E fui apresentada dessa maneira. E foi incrível como a senhora conseguiu dizer-me tudo o que eu precisava, desde o nascimento, a infância, por ordem sequencial de acontecimentos, e conseguiu transmitir-me tudo sem eu ter que desfazer a personagem que tinha criado para estar lá presente, não é? Sim. Portanto, é uma boa atriz. A Daniela é uma boa atriz. É preciso ser também um bom ator, não é? Nestas circunstâncias, eu tento não ser uma boa atriz. Normalmente tento sempre ser a Daniela. Sim. Não. Porque mesmo por exemplo, nesse caso em que tive que inventar, tento ser eu própria, ou seja, basear-me naquilo que conheço, na realidade. Mas eu quando digo que uma boa atriz na personagem que estava a desempenhar, era a personagem de amiga, não é? Criar a confiança, portanto, tornar de algum modo verídica a circunstância que se estava ali a viver, não é? Sou amiga e estou a fazer este trabalho e portanto, a outra senhora sentiu-se muito mais à vontade, não é? Portanto, abriu-se e descomprometeu-se, digamos assim, não é? Portanto, é ótimo. Podemos dizer que é uma grande coscovilheira. Mas é engraçado. Quando se está a saber as histórias dos outros, também se está a entrar muito. É preciso gostar muito de saber histórias, não é? Mas é engraçado porque, na verdade, eu acho que as pessoas me contam mais coisas e confiam mais em mim porque eu não tenho um interesse coscovilheiro, ou seja, claro. Eu não estou a brincar, não é? Mas é engraçado esse termo que usa, porque acho que ajuda a explicar que quanto mais o nosso interesse é genuíno, não é? Mais as pessoas se sentem à vontade para partilhar, porque, de facto, eu muitas vezes posso fazer questões mais ou menos delicadas, mas não é para estar a remexer, e as pessoas têm sempre a liberdade de contar ou de não contar aquilo que querem. Eu acho que um ingrediente importante para isso também, que foi uma coisa que falaste no princípio e que eu acho que a emissão ajuda, é o aprender a estar.
estar com a pessoa, estar. E eu acho que nós ganhamos imenso, eu ganhei imenso isso em São Tomé, acredito que a Daniela também em Timor. Sim. As pessoas sentem também quando se gosta de estar, quando se está com naturalidade, quando está... Isso em qualquer parte do mundo. Não tenho dúvida nenhuma, Independente. exatamente, que a comunicação, quando é autêntica, faz-se de uma forma muito mais fácil, não é? Claro, eu acho que isso é um ingrediente importantíssimo para isto, para conseguir ouvir, para saber ouvir, para... Sim, e quando falas em missão, nós lá aprendemos a relativizar e relativizamos o próprio tempo. A pressa, não é? A ansiedade, os afazeres, quanto mais conseguimos estar verdadeiramente, apesar de termos muitas outras coisas para fazer, porque nós fazemos vários projetos em simultâneo, mas quando estamos. E também, isso também se sente. E quando falo em vários projetos, todos eles têm a ver com esta função. Sim. Por exemplo, podemos estar a paginar um livro enquanto o outro está a ser escrito, enquanto estamos a fazer entrevistas para o outro. Portanto, Isso já pressupõe um determinado volume de encomendas, não é? É evidente. Sim, porque no princípio não terá sido assim. Não, no princípio não. Vamos fazer o primeiro, estamos a fazer, depois veio o outro, que bom e tal, vamos continuar. Primeiro até acho, não foi este, do crocodilo? Foi este do crocodilo. Até trouxe uma ilustração mesmo, original. Portanto, este foi o primeiro livro. Este até acho que foi o primeiro, que foi para uns pais. A ilha que nasceu do crocodilo. Que começou em Timor, não é? Esta história toda começou em Timor, talvez por isso tenha sido o primeiro. Sim, porque no início, lá está, no início nós, neste momento, de facto, felizmente temos um volume de encomendas razoável. No início não tínhamos. E para começámos por fazer livros para amigos, para pessoas conhecidas, começámos a fazer livros para pessoas que tinham blogs ou para pessoas que de alguma maneira também nos podiam publicitar, muitas vezes pro bono, sem ganharmos nada ou muito pouco. E claro que depois, aos poucos, é que fomos conquistando... E agora já está um bocadinho mais caro. E agora já está um bocadinho mais caro, não é? Quando as pessoas começam a fazer... Onde é que... É evidente que, desde o princípio, que as ilustrações de todos estes livros são seus. Sim. Encomendas portanto, biografias por encomenda é um trabalho que começou com as duas e continua a ser desenvolvido pelas duas, sim, não é? Sim. O que não invalida é que não haja um ou outro trabalho com outras ilustrações, porque acontece-me conhecer pessoas que também fazem ilustração ou que conhecem alguém que faz ilustração e, portanto, há outros trabalhos feitos por outras ilustradoras, mas maioritariamente são da Vera. Já alguém algum dia vos deu, portanto, fotografias para que ilustrassem a partir das fotografias? Sim. As da Inês, por exemplo, não é? As da Inês, sim. As da Inês, que foi este primeiro livro que mostrámos, e houve mais, e tem havido. Quando as coisas... Porque as ilustrações nem sempre, às vezes, são um bocadinho mais livres, não é? Quando os clientes pedem que seja um bocadinho mais... que não fuja daquilo, então... Os seus trabalhos são feitos em aguarela? Maioritariamente. Este, por acaso, tem lápis de cor, mas maioritariamente gosto muito da aguarela. Acho esses muito bonitos, esses aguarelas. Eu adoro a aguarela e, portanto, acho Este é a aguarela. Acho estes trabalhos, de facto, muito bonitos. Como é que depois isto passa para... o crocodilo é assim, não é? É o crocodilo que se transforma em ilha, sim. Pois, que está visto de baixo, não é? Quase. Exato. E depois também tem aí muito bonito. Tenho aqui outro. Este, por acaso, não foi para as biografias. Este até foi um trabalho que mandei para o Miyakoto, porque gosto muito do que ele escreve. E foi aproveitado? Não chegou a ser aproveitado. Recebi uma carta muito simpática dele, que gostou muito e que consegui casar com as palavras dele, o que foi uma coisa que me deu imenso gozo. Mas mandei só por autorrecriação, porque... Aliás, porque eu acho que tudo o que ele escreve, e eu acho que a Daniela tem muito esse poder, é tudo muito imagético. É fácil ver imagens no que escrevem. Exatamente. Portanto, quer dizer, nesse aspecto, ambas, porque no seu caso, uma das coisas que eu disse na apresentação da Vera foi que realmente a imagem desde sempre a fascinou. Desde sempre. Não é? Gosto imenso de olhar, de estar, de observar. E depois transmitir, ando sempre com os bloquinhos, até trouxe um porque ando sempre a tirar anotações, adoro estar à espera na paragem do autocarro porque aproveito e são mais 20 minutos para desenhar um bocadinho. Depois reutiliza aquilo que faz? Alguns sim, outros não. Às vezes faço só um rabisco, às vezes há uns que correm bem. Aliás, eu comecei agora e depois das biografias e depois de ter acabado o mestrado, até abri um blog exatamente para ir pôr de trabalhos periódicos e para ir mostrando o meu trabalho, que é muito diversificado, porque eu gosto de muita coisa e desenhar muita coisa. Que é o Diário Ilustrado. Que é o Diário Ilustrado, exatamente. E que leva muito tempo, não é?
Leva algum. Fazer um blog e ter um blog sempre atualizado leva algum tempo. Leva algum. Às vezes é difícil de gerir, porque eu tenho 2 filhas pequeninas, mas faço um esforço e tenho conseguido. Mas pode haver quem faça esse trabalho de gestão de um blog, não é? Até agora tenho sido só eu, mas sim, mas pode haver. Pinta muito bem, e, portanto, tem esta ideia muito desenvolvida da imagem e, no entanto, a sua formação é em restauro. Depois, não sei, naquela altura do liceu, de escolher a área, eu gosto muito de arte, sempre gostei muito do papel e de trabalhar no papel e desenhar no papel, e na altura surgiu uma conservação em restauro que gosto imenso e trabalho também em paralelo no Ateliê Salvarte. Mas... Que, aliás, é cofundadora, não é? Sim, exatamente. Somos 4 sócias. Mas a imagem sempre andou, o desenho sempre andou e sempre andou ao lado. Em papel, geralmente, gosto muito mais de trabalhar em papel do que trabalhar em telas, ou noutra técnica qualquer. E pronto, eu tenho vindo a desenvolver em paralelo também. Também quem faz a aquarela faz mais facilmente em papel, não é? Pois. E gosto muito de trabalhar o papel, gosto do papel. Pois, aliás, esta coisa do digital e das novas tecnologias, estas novas plataformas em que dizem que o papel vai desaparecer, é mentira. Também acho que sim, não há eu nada gosto como de tocar um livro, não é? Aliás, por isso é que eu mesmo no restauro... Realmente começamos a perceber que o pior é nas nossas bibliotecas ter espaço para tudo, não é? É verdade. Depois temos que começar a aumentar de casa ou ir tirando alguns livros e passá-los para outro... Tenho aí um livro muito bonito, esse que não é propriamente o melhor livro para eu mostrar, o nosso realizador, o Paulo Silva, capaz de não gostar muito da ideia, porque tem muitos verdes. E, portanto, aqui o verde é muito mau para nós mostrarmos, mas é tão bonito esta ilustração e que isto tem um avião, não é? O livro também tem uma história. Portanto, esse livro foi uma junta de freguesia que nos encomendou, a junta de freguesia de Real, em Penalva de Castelo, porque eles tinham feito um levantamento da história e do património da freguesia, mas queriam contá-lo às crianças de uma maneira fácil delas captarem e entenderem. E então, os pais dessas crianças costumavam brincar junto à escola primária, a antiga escola primária, lá da localidade, numa árvore que lhes lembrava uma galáctica, uma nave galáctica. E então chamavam-lhe a Galáctica. E então, agora criámos uma história, inventámos uma história... passada já para a ficção científica? Passada já para a ficção científica, em que eles vão na Galáctica conhecer como é que era o fazer o pão, como é que era... Porque é que há determinados monumentos, porque é que há determinadas tradições. E está aqui tudo? Sim. Está aqui tudo, portanto, essas histórias sim. Estão passadas para aqui, portanto, aquelas pequenas tradições, digamos assim, todas aquelas coisas que têm a ver com história, a história do verdadeiro local, a história e o património dessa freguesia estão aí espelhados. Com só palavras, da freguesia, não tem nada a ver com mais simples, não é? Não, só com a freguesia. Isso foi um trabalho de uma freguesia. Mas também aceitamos de conselhos, se houver. Mas é realmente muito curioso, porque e depois isto fica à venda. No caso, eles encomendaram... Ou foram para as escolas? Não, foi para a junta de freguesia, que depois distribuiu para as crianças dos ATLs, das escolas, conforme entendeu. Vocês fazem este trabalho e já me disseram que me estão aqui a mostrar, porque obviamente tiveram autorização, mas vocês não publicam, vocês no fundo ouvem a história, navegam nessa história, passam-na para um livro, ilustram e criam esta magia também, não é? Que é vinda também da ilustração, porque de facto através da ilustração se viaja muito mais, não é? E se fantasia muito mais. E depois fazem, enfim, é feita a tiragem de acordo com as necessidades de quem encomenda, não é? Sim. E vocês habitualmente têm tiragens de que valor, de que números? Temos alguns livros só de uma tiragem, até 5... Só de uma? Há alguns que só querem uma tiragem, muitos querem 2, 5, 10, 20, 50, por aí. Uma média talvez de 5 a 10 exemplares. E também há casos que têm surgido pessoas que pedem uma tiragem e depois querem fazer mais posteriormente, porque... Sim, porque aliás há bocadinho já disse que houve alguém que quis depois refazer, não é? Sim. Esse foi refeito, por exemplo, mas sai mas este caso, por exemplo, desta história, foram feitos X e depois quis mais para dar exatamente iguais. Então fez mais, encomendou mais uns tantos. Sim, por exemplo, este livro aqui é uma biografia de um senhor que lhe foi oferecida quando ele fez 80 anos, agora no início de março. E foram feitos cerca de 25 livros.
porque foram oferecidas não só ao senhor, como aos convidados e às pessoas que estiveram nesta festa dos 80 anos. Logo a seguir à festa, as filhas perceberam que iam ter que fazer mais encomendas e, portanto, serão feitos mais. Mas foi um caso em que foram 25. Por exemplo, estes livros de casamento só foi feito 1 ou 2. Porque é muito, a temática é muito... Sim, pois, Este, por exemplo, foram feitos quantos, mas estes foram vários, não é? Este livro é outro um livro exemplo, de finalistas. Isto é um livro de finalistas o do Reino da colégio. Amizade. Sim, em que as mães se juntaram para oferecer algo que perdurasse à educadora, à equipa educativa. E, portanto, foi feito um apanhado das histórias das crianças. Deixe-me mostrar, não sei se está, acho que talvez daqui ali para... portanto, foi feita aqui... Portanto, uma homenagem à equipa educativa e depois uma recordação das crianças, onde se fala das histórias que viveram no colégio e depois tem uma biografia, uma mini-biografia, uma nota biográfica de cada criança, que vai perdurar para sempre, porque se vão recordar sempre umas às outras. Aquilo que se chamava antigamente um livro de curso. Sim. E que na América, por exemplo, é imenso. Cá penso Sim. que não há muito, mas que é uma ideia realmente muito curiosa. Isto foram as mães Sim, que se juntaram e que decidiram fazer isto, que acho que é uma coisa lindíssima. Sim. E, portanto, tem aqui as biografias, mas também tem ali umas histórias. No início tem histórias relacionadas com as vivências deles no colégio, ou porque foram às vindimas, ou também fantasiadas, mas relacionadas com os espetáculos que eles viram, as descobertas, os temas que estudaram, as experiências que tiveram. Portanto, a primeira parte do livro foi assim construída. A segunda tem um apanhado das histórias de cada criança e de algumas fotografias e desenhos e trabalhos que fizeram no percurso escolar. Eu acho isto o Reino da Amizade, acho isto muito curioso e de muito interesse, porque é de facto nesta altura que se fazem as belas amizades que nunca mais passam, não é? Porque os miúdos, enfim, são verdadeiros e porque realmente não há ali outros interesses que não, enfim, as relações entre eles, umas melhores, outras piores, mas é de facto... E depois, porque também, ao longo da vida, nós muitas vezes esquecemos de alguns que fizeram parte da nossa turma, uns ficaram mais presentes e outros não. E isto realmente aqui é uma forma de dizer que engraçado, o que será feito deste, não é? É engraçado porque recentemente fui contactada por um grupo de senhoras lá no Porto que se encontraram, as senhoras estão na casa dos 65, 70 anos, e encontraram-se agora, devido ao Facebook, depois de várias décadas de terem estado juntas no mesmo colégio. Elas foram colegas no colégio e agora que já têm mais tempo, porque já estão reformadas, encontram-se e fazem coisas muito, muito giras, desde passeios culturais, a convívios, a atividades formativas. E, portanto, também estou a fazer alguns trabalhos com elas na área da escrita criativa. E é engraçado porque, de facto, vivem com intensidade esses tempos de colégio que agora estão a recuperar. Só para... Vamos já à escrita criativa, porque eu acho que isso também é uma área muito interessante. Mas gostava ainda de lhe fazer uma pergunta, ou de vos fazer uma pergunta. Nunca apareceu ninguém que... Claro que uma biografia é uma biografia. Em princípio, enfim, por norma, ninguém vai dizer mal. Não é? Só se elegem, digamos assim, as partes boas, não é? E as qualidades. Já apareceu alguém que dissesse, olha, eu realmente está-me a fazer perguntas, eu tenho que dizer aqui algumas que não são... dar alguma resposta que possa ser menos simpática. Essa pessoa tem este defeito e aquele defeito e já aconteceu? Sim, é assim, já aconteceu não serem consensuais. Por exemplo, se estamos a falar de um pai e se eu vou falar com os vários filhos, para alguns filhos o pai teve uma atitude correta por ter sido mais austero e para outros foi demasiado rígido e demasiado castrador das liberdades e, portanto, nem sempre as coisas são consensuais. Como é que vocês resolvem o problema nessa... Eu acho que nós aqui temos de captar o que fica. O que fica e o que vai ficar para sempre. E o que vai ficar são as experiências que também trazem alguma coisa que se aprende com elas e são o caráter, as intenções e as obras feitas. E evidente que há algumas coisas mais vocês polémicos. têm que omitir. Se calhar há assuntos que falamos mais ligeiramente. Sim, que falamos de uma forma mais ligeira porque de facto não são consensuais.
Nunca vos aconteceu aparecer alguém que dissesse que quer fazer um livro, mas não tem nada de bom? É realmente para oferecer e para dizer a essa pessoa, pode ser que ela reflita e que fique a pensar para o resto da vida o que fez e o que poderia ter feito de melhor, não? Não, acho que não se iam dar esse trabalho. Deus não. Acho que não se iam dar esse trabalho, Não nem se iam gastar dar. esse dinheiro. Sei lá, nunca se sabe. Mas para isso era publicar, não é? Não era propriamente entregar ao próximo. Só ao próprio. Era preciso ser muito amigo do próximo para dizer, toma lá. É para reflete nos últimos anos da tua vida o que te fizeste e que não deverias ter feito. E também a pessoa, o visado, era capaz de não se rever propriamente nesse tipo de registro e de abordagem, não é? Que ficava ali feita. Escrita criativa. Vocês têm outros trabalhos para além disto, não é? Há vida para além das biografias com encomenda e, portanto, temos uma Vera que se dedica, enfim, a outro tipo de trabalhos e de coisas, não é? Tem o seu ateliê e, portanto, no ateliê faz Restauros. Sim. Juntamente com as suas Papel. sócias, não é? Exatamente. E, acima de tudo, muito em papel. Em papel, é só em papel. Só em papel. O papel é muito diversificado, porque temos desde biomos a globos, a mapas, a livros, mas é só em papel, cujo suporte é papel, sim. E depois temos aqui uma escritora, não é? Temos aqui a Daniela, que se dedica a fazer também ateliês, se é que assim se pode chamar, workshops de escrita criativa. Sim. Tem muita gente que se interessa por esse tipo de trabalho, e de aprendizagem, não é? De formação. Sim, sim, tem havido bastante interesse. Já organizei em 3 cidades diferentes, no Porto, em Braga e em Vila Real. Ainda não fez em Lisboa? Em Lisboa não, mas conheço quem faça muito bem. É de facto, já agora pode dizer. Facto, sim, sei que se vai Manuela, referir à Manuela Gonzaga, também já foi nossa convidada. Sim, ela faz muito bem. E que escreve muito bem e escreve também. muito tem bem. uma mulher cheia de sensibilidade. Sim, sem dúvida alguma. De facto, as oficinas de escrita criativa são um complemento quando surge oportunidade e quando há interesse, reúnem-se as condições e eu faço. Não é a área onde gasto mais energia e onde dedico uma parte do meu tempo. Não é. Mas porquê? Porque não gosta de ensinar? Não, porque não gosto muito, mas estou muito ocupada com outras coisas e quando há sítios onde se organizam e me fazem um convite, aproveito e vou. E faço e junto-me. Mas, de facto, porque é muito importante, tempo não é? A escrita criativa. No fundo, quem tiver essa ferramenta, porque é uma ferramenta de trabalho, não é? Poderá dedicar-se a fazer o quê? Guiões? Escrever livros? Muita gente faz o curso, o curso não é um curso, mas faz as oficinas porque gosta e pelo prazer que lhe dá e pela expressão e porque é divertido e porque, de facto... E porque está com gente e porque há uma vertente também social, não é nisso? Sim. E ao mesmo tempo até às vezes quase terapêutica, ou mesmo é agradável e a pessoa gosta de escrever e sente-se bem e muitas vezes a motivação é essa, mais do que até vir a pensar que vai utilizar e essa aplicar ferramenta isso num contexto mais profissional. Mais profissional. Sim. Mas poderá, eventualmente, acontecer. Sim. É? Já há pessoas que estão na área do jornalismo ou há muitas pessoas também que estão a escrever as suas próprias memórias ou a sua autobiografia. E acaba por ter ali uma certa metodologia, é? Aprende ali uma certa metodologia? Sim, mais do que metodologia, uma oportunidade de praticar e de experimentar fazer as coisas de outra maneira. Eu acho que, no meu caso, as oficinas são muito mais experienciais do que propriamente teóricas ou... Sim, a teoria para isso serve muito pouco, mais vale fazer realmente na prática, não é? É fazendo que se são aprende. mais experiências. É fornecido um contexto e depois a pessoa, com o contexto adequado, consegue libertar-se. Já lhe aconteceu ter alguém que ao ir fazer isso e sem que tenha tido como base um objetivo de aplicação profissional, já lhe aconteceu ver alguém que tenha descoberto que afinal eu gosto de escrever? Que afinal eu sei contar histórias? Sim, as pessoas surpreendem-se que muitas vezes eu consigo pô-las a contar uma história com princípio, meio e fim, com algumas dicas que vou dando, e as pessoas depois surpreendem-se porque no início achavam que não eram capazes e no fim
divertiram-se e viram que eram capazes. Daí até terem descoberto alguma coisa para além de, a partir de agora, que eu vou escrever, isso eu já não sei. Mas que ali sentiram isso e sentiram que eram capazes quando antes achavam que não, e sim, já aconteceu. Foi uma grande reviravolta na vossa vida, quando decidiram entrar por esta área, biografias por encomenda. Sim. Foi. Isto aconteceu, na realidade, o que é que explotou este... Não é? Vamos virar uma página na nossa vida. Vamos ter que falar no Luís, não é? Sim, então é assim. Eu estava a viver em Lisboa e estava numa fase da minha vida em que ia deixar o trabalho que tinha e ia também mudar de cidade. E fui viver para o Porto. E nessa fase eu queria começar, porque tinha também de pensar na parte profissional, obviamente, então queria investir em alguma coisa que me desse gozo. Eu tinha feito um curso de escrita criativa e achava que tinha que ter alguma coisa. E depois tinha lido um livro de Chico Buarque em que fala de um escritor fantasma e deu-me algumas ideias e achei, não, tenho que fazer uma coisa na área da escrita, uma escrita se calhar mais personalizada. Que livro é esse? O Budapeste, de Chico Buarque. Estava a ver qual é, porque já li várias coisas dele, mas esse não li. Sim, foi uma boa descoberta. E então comecei a escrever histórias de gente comum. E foi assim. E entretanto precisava de... Histórias de gente comum? As tais biografias, não? Sim. Histórias de vida de pessoas que não... cujas histórias por si só não iriam ter um interesse comercial. E, portanto, apesar disso, tem todo um interesse patrimonial e sentimental e é todo um legado que fica e que deve ser preservado. E, portanto, comecei a captar isso e a trabalhar por aí. E, entretanto, comecei a perceber que muitos dos trabalhos que fazia precisavam de ilustração. E já tinha feito alguns convites e algumas conversas, até que um amigo em comum nos apresentou e pôs em contacto e pronto, e começámos com um telefonema, um encontro, e então começámos devagarinho a juntar um bocadinho as nossas forças. E a fazer esta parceria, não é? Sim. E a juntar estas sinergias. Sim, eu estava a acabar o mestrado de ilustração, uma área que eu gosto imenso e que me queria envolver... Ilustração científica. Ilustração científica. Até trouxe um exemplo, não sendo biografias, mas para mostrar porque é um estilo totalmente diferente de um trabalho científico. De um guarda-rios. O guarda-rios que é Esse um um pássaro. Guarda-rios, sim, é um pássaro, sim. Esse é toda a tinta da China, totalmente diferente do que tenho feito para as biografias por encomenda. Mas estava a acabar o mestrado e querendo meter-me cada vez mais nesta área de ilustração, achei ótimo este encontro. E pronto, e temos vindo a crescer juntas também aqui nas biografias. E mesmo na área da escrita, sim. E para terminar, porque estamos aqui assim praticamente no final, como é que tem sido este crescimento? Conseguem perceber a evolução desde o início até à fase em que estão? Muito. Sim. Eu, por exemplo, no meu caso, mesmo a minha própria confiança... há toda aquela parte relacional que eu não tinha dúvidas e sente-se e vive-se. E também fui ganhando muita confiança na minha escrita e naquilo que faço. E o facto de também, há 2 ou 3 dias atrás, ter ganho um prémio, e quero aqui referir... É verdade. Que eu não coloquei no currículo nem na apresentação. É muito recente. Mas fiquei muito orgulhosa porque à cabeça do júri estava o José Luís Peixoto, que é uma das minhas referências nacionais. Excelente escritor, não é? Sim, e portanto ter sido selecionada foi muito bom. Mas na área da escrita criativa? No contexto que fiz, sim. E portanto também tem havido vários sinais que me têm vindo a dar confiança e portanto e o próprio projeto também se vai solidificando porque vamos respondendo a novos desafios e percebemos que conseguimos fazê-lo bem. Pois, eu acho que sobretudo sinto isso, é um amadurecimento em como exponho as palavras da Daniela e sim, tenho-me vindo a sentir a crescer e sinto um privilégio, aliás, já partilhei isto no meu blog, sinto um privilégio enorme em partilhar estas vivências, estas vidas com pessoas que têm vidas fantásticas e que são pessoas desconhecidas à partida. Sim, aprende-se imenso. Aprende-se imenso com estas vivências. E acho que temos que lhes agradecer porque é um privilégio a confiança
e as oportunidades que temos de crescimento e de aprendizagem com cada uma delas. Bom, chegamos ao final do nosso programa, mas foi um gosto enorme, enorme, enorme conhecer estas duas artistas, acho que se podem dizer assim, porque acho que realmente são mulheres fantásticas que sabem contar histórias, cada uma de sua forma. Uma escreve, a outra ilustra. A Daniela Costa e a Vera Guedes, muito obrigada por ter estado aqui. Obrigada a nós. E mais uma vez lembrar que quem quiser realmente ter um presente diferente, mais original, não é nada do outro mundo, não é nada de tão caro assim. Não estivemos aqui a falar em preços, mas é uma coisa que fica muito acessível ao bolso de cada um. Fazer realmente um presente é, por exemplo, fazer uma biografia por encomenda. Muito obrigada por terem vindo cá partilhar estas Obrigada, experiências. a nós foi um gosto. Também, Obrigada. e até um dia destes. Quem Obrigada. sabe se eu mando fazer uma biografia, não a minha, mas para alguém próximo. Tínhamos todo o gosto. Muito obrigada. Obrigada por terem Obrigada. vindo. Daniela Costa e Vera Guedes, as duas almas que realmente dão continuidade a este projeto, Biografias por Encomenda. Contamos consigo para o próximo À Conversa.